Ele foi por 900 anos a própria cara da sabedoria Jedi, não é mesmo? Mas o que realmente se passava dentro da mente do Mestre Yoda? Bom, é exatamente isso que vamos explorar aqui. Usar algumas ferramentas da psicologia moderna para tentar entender a arquitetura por trás do maior mestre que a galáxia já conheceu. E essa frase, olha, não é só uma citação bonita, não. Ela é a pedra fundamental da filosofia do Yoda. Ele está dizendo para a gente que a nossa verdadeira essência não é o corpo físico, mas algo etéreo, energético, a própria força. Essa é a grande questão, porque essa frase não é só poesia, sabe? É tipo um mapa. É a chave para a gente conseguir decodificar o sistema operacional da personalidade dele. E para fazer essa decodificação, a gente não vai ficar no achismo. Vamos usar um modelo psicológico bem estabelecido para isso. A nossa tese é que o Yoda se encaixa, assim como uma luva, no tipo de personalidade INFJ do sistema Myers-Briggs. E vamos ver que cada uma dessas letras representa uma função cognitiva e que, juntas, elas pintam um retrato incrivelmente preciso não só dos pontos fortes dele, mas também de suas falhas trágicas e talvez inevitáveis. E tudo começa pela função dominante dele, que é a lente principal pela qual ele via o universo. É daqui que vem aquela capacidade quase sobrenatural que ele tinha de enxergar o futuro. Pensa na intuição introvertida, a tal da Ni, como se fosse um radar interno. Em vez de focar nos detalhes do presente, ela capta as ondas do futuro, conectando pontos que ninguém mais vê para formar uma imagem coesa do que está por vir. E essa citação dele ilustra isso perfeitamente. Para o Yoda, o futuro não é um livro já escrito, mas um rio de probabilidades. Ele não enxerga um destino fixo, mas sim as correntes que podem levar a múltiplos desfechos. E a gente vê isso em tudo que ele faz. A preocupação constante com a profecia do escolhido, a insistência em usar metáforas, como a caverna do lado sombrio em Dagobah, e a tendência dele de ignorar as preocupações do agora em favor das visões do futuro. A sabedoria dele não vinha dos holocrons, mas dessa conexão profunda com o fluxo da força. Só que ter uma visão, por mais poderosa que seja, não adianta nada sem ação. E isso nos leva direto para a segunda função dele, o jeito que ele interagia com o mundo e tomava suas decisões. Então, se a Ni é a visão interna dele, o sentimento extrovertido, o Fi, é a ferramenta que ele usa para fora. É o que faz dele um líder e um mentor. O Fi está sempre se perguntando o que é melhor para o grupo. Como podemos manter a harmonia? Esse conselho que ele dá para o Anakin, nossa, é o Fei na sua forma mais pura e, ao mesmo tempo, mais trágica. Do ponto de vista do Yoda, o apego pessoal do Anakin era uma ameaça à harmonia do grupo todo, a Ordem Jedi. A necessidade do nós superava e muito a necessidade do eu. E aqui que a coisa toda desmorona. Yoda e Anakin falavam línguas emocionais completamente diferentes. O Yoda, com seu fio, pregava o sacrifício pelo bem coletivo. Já o Anakin, movido por valores pessoais intensos, o Fi, ouviu isso como se o Yoda estivesse invalidando seu amor, sua própria identidade. Foi um diálogo de surdos que custou tudo à galáxia. Mas a mente de um INFJ é bem mais complexa que isso. As suas funções menos desenvolvidas revelam tanto um poder de lógica que fica meio escondido, quanto uma fraqueza perigosíssima, o verdadeiro calcanhar de Aquiles dele. O pensamento introvertido, o Chi, funciona como um engenheiro interno. Ele adora desmontar as ideias até chegar nos seus princípios fundamentais, só para entender como tudo funciona. É a busca pela verdade lógica e precisa. E aquela famosa lição do Yoda sobre o medo é um exemplo perfeito do Chi dele em ação. Aquilo não é só um aviso moral, gente. É um silogismo lógico. Ele está descrevendo a mecânica da corrupção psicológica passo a passo, com a precisão cirúrgica. E então, chegamos à sua maior fraqueza, a sensação extrovertida, ou C. Essa é a função que lida com a realidade física e imediata. Para um INFJ como o Yoda, focado no futuro e no abstrato, o aqui e agora pode se tornar um perigoso ponto cego. Pensa bem. Enquanto Yoda estava meditando sobre o futuro sombrio, ele ignorava os detalhes concretos do presente. As leis que o Palpatine estava aprovando, o exército de clones sendo construído debaixo do nariz deles. Essa aversão ao mundo físico permitiu que o inimigo usasse exatamente isso como a arma definitiva contra os Jedi. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que temos não é apenas um mestre sábio. Temos um personagem muito mais complexo e, no fundo, bastante trágico. Esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. A gente vê a jornada completa de Yoda. O visionário guiado pela força, o mentor que unia a ordem,
o sábio que entendia a lógica da alma e, tragicamente, o asceta, cujo desprezo pelo mundo material se tornou sua ruína. Cada função é uma peça do quebra-cabeça. E este é o grande paradoxo. As mesmas qualidades que fizeram dele uma lenda, sua visão de longo prazo, seu foco no espiritual, foram as que o cegaram para o perigo imediato. Sua maior força e sua falha fatal eram, na verdade, dois lados da mesma moeda. No fim das contas, Yoda não era uma figura perfeita e infalível. Era um arquétipo complexo, cujas virtudes continham a semente de sua própria queda. E no final, é essa falibilidade que o torna um personagem ainda mais poderoso e atemporal.